Fala galera, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje é dia de detonar em Cinesiologia, a mega série que vem ajudando milhares e milhares de praticantes de musculação a treinar em outro nível, continua firme e forte. Tenho certeza que as mulheres adoraram a ideia desse vídeo e você que é homem, se liga aí por que você deve tomar conta da sua bunda. Meu nome é Will Deitilho e decidi fazer esse trabalho como educador e comunicador online porque quero transformar a vida das pessoas através da musculação. Eu também decidi praticar musculação sem uso de drogas para mostrar a todos a natural e infinita capacidade de evoluir do nosso corpo. Meus vídeos e publicações se dividem em 4 grandes esferas: inspiração, técnica sobre treinamento, técnica sobre nutrição e anatomia do corpo humano nos exercícios de musculação. Deixa eu te mostrar como você pode transformar seu corpo, mente e espírito para uma vida mais positiva e poderosa. Vamos lá então falar sobre a bunda. Se a gente falar de contribuição estética, para as mulheres é óbvio, né? Não preciso nem explicar aqui, que é o grupo muscular mais valorizado, né? Os glúteos. Se a gente falar de homens, algumas pessoas acham que não precisa, mas quando a gente fala de um corpo estético, de um corpo que tem harmonia, simetria, todos os músculos são importantes, inclusive a sua bunda. Mas não é só por isso que você deve treinar glúteos. Eu vou dar aqui um exemplo sobre um exercício extremamente funcional, o mais funcional de todos, que é o caminhar. Então vamos lá, quando você caminha, você dá um passo e para dar o segundo passo, você puxa essa perna para trás, como se você quisesse trazer o chão para trás. Como o chão fica fixo, você impulsiona seu corpo à frente e assim você vai andando. Os músculos responsáveis por trazer esta perna atrás são o posterior de coxa e o glúteo. Se o glúteo não ativa bem, se ele está muito fraco, você deixa todo o trabalho só para o posterior de coxa. E aí, quando você precisa fazer isso muitas vezes, andar é muito leve, mas se você precisa correr, se você precisa dar um arranque, se você precisa frear um movimento de corrida, todo o trabalho fica para o posterior de coxa, porque o seu glúteo é muito fraco. E aí, isso é o motivo de várias lesões nos isquiotibiais, que é o músculo da parte de trás da coxa. Muito jogador de futebol, vários jogadores de futebol têm esse problema, né, de ter lesão nos posteriores de coxa, também porque tem um glúteo às vezes enfraquecido. E não é só essa razão. Vamos imaginar, tá, que você deixa alguma coisa cair no chão, então caiu a caneta no chão, você vai lá, agacha para pegar. Quando eu faço esse movimento aqui, eu estou flexionando o quadril. Então, se eu quiser voltar à minha posição normal, eu vou ter que estender o quadril. Esse movimento de extensão do quadril, né, quando eu faço isso aqui, é feito por glúteo e posterior de coxa. Se o glúteo está muito fraco, tá, e na hora que você vai pegar uma coisa do chão, você deixa uma sobrecarga muito grande na lombar. Porque o glúteo ele nem ativa direito. Quando você tem um músculo fraco, ele não está acostumado nem para ativar, nem para ser ativado. Você meio que ignora a existência desse músculo. O seu corpo não está acostumado a usar muito esse músculo. E isso é o motivo também porque que muita gente não consegue levantar muito peso no levantamento terra, porque não ativa o glúteo, não sabe como contrair esse músculo. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas você vai levantar. Então, se você não ativa bem o seu glúteo, se você não tem o músculo fortalecido e treinado, você deixa uma grande sobrecarga na lombar, tá? A sua lombar vai tentar fazer o trabalho sozinho e aí você vai ter dores nessa região, pode ter lesões. Não é o único fator, né? Existem vários fatores que causam dores na lombar, mas ter um glúteo fraco também é um grande motivo disso. E aí você vai me falar, porra Will, mas eu vou ficar lá na academia de 4... né, parecendo uma bichona para trabalhar glúteo. Bom, se você é uma bichona não tem problema nenhum, cada um faz o que quer, mas para trabalhar esse grupo muscular não é necessário ficar de 4 apoios, como muita gente pensa, tá? Se as mulheres quiserem continuar fazendo esse movimento de 4 apoios, a gente agradece, mas não é o que mais vai fazer um trabalho efetivo para a sua bunda. Vamos lá aqui começar a análise de cinesiologia do glúteo para vocês entenderem melhor como é que funciona a sua própria bunda. Então eu girei o bonequinho aqui, vamos clicar na bunda. Glúteo máximo, vamos começar pelo glúteo máximo, tá? É importante vocês entenderem que os glúteos, tá, eles são divididos em 3 ventres musculares. Glúteo máximo,
glúteo médio e glúteo mínimo. Nós vamos começar a análise pelo glúteo máximo. Maravilha. Então, o glúteo máximo, como vocês já podem ver de cara aqui, é a maior porção do glúteo, tá? Dos glúteos. Ele é responsável pelo maior volume da sua bunda, tá? E vamos entender então um pouco onde é que ele está originado e inserido. Então, ele tem a origem, tá, na pelve e ele tem inserção no fêmur, tá? E é por causa disso que ele consegue movimentar o seu fêmur. É importante vocês saberem também que se o fêmur, que é o osso da coxa, se o seu membro inferior, né, coxa e panturrilha, estão fixos no chão, ou seja, você está de pé no chão, é claro que o glúteo vai passar a mover todo o seu tronco. Essa é justamente a primeira função que a gente vai mostrar, a extensão do quadril, no caso com as coxas fixas. Então, seus membros inferiores fixos no chão, quando você está de pé, o que vai acontecer? O glúteo não vai movimentar o fêmur, porque o fêmur está fixo. Então ele vai movimentar todo o seu tronco. Esse daqui é o principal movimento de glúteos. Aqui você pode ver em outro ângulo, tá? Esse exercício aqui também, né? Esse tipo de movimento também vai recrutar muito o glúteo máximo. E por que aqui? Porque aqui você percebe que as coxas estão fixas, né? Os membros inferiores aqui do bonequinho estão fixos e, portanto, quando o glúteo contrai, ele vai movimentar o tronco acima, né? E essa articulação é a articulação do quadril. Aqui ele está mostrando a extensão do quadril também, porém aqui é quando é uma movimentação do fêmur, né? De todo o membro inferior. Se você reparar aqui, ó, aí no caso a coxa não está fixa. Esse movimento aqui é muito usado, né, para trabalhar glúteo. E as pessoas acham que esse é o único movimento que você pode trabalhar, que você pode fazer esse trabalho, mas repare que é o mesmo movimento de você fazer isso aqui, tá? O movimento é o mesmo, só que como as suas pernas aqui estão fixas, no caso não a perna, né, no caso a coxa e a perna, ou seja, como os membros inferiores estão fixos no chão, o movimento que acontece é esse, mas a contração, tá, é a mesma. A contração é do mesmo músculo, é glúteo máximo, né? É igual fazer isso aqui. Agora, qual que é a questão de falar que exercícios como stiff, agachamento, são muito mais poderosos para glúteo do que fazer isso aqui? Né, que seria aí o caso de um glúteo caneleira 4 apoios, que é o único exercício que as mulheres conhecem, parece, para glúteo, né? Acha que só trabalha glúteo dessa forma. Então isso é um grande erro, porque você perceba que aqui o seu membro inferior não está fixo no chão. Então não é um movimento muito funcional. O seu corpo está acostumado a ativar o glúteo quando você anda, quando você corre, quando existe uma cadeia cinética fechada, né? Quando o membro inferior está fixo. Aqui nesse caso não, você vê que o bonequinho está se apoiando com os braços em algum apoio lá na frente, né? E deixa esse membro inferior aí, ele deixa solto. E aí ele faz esse tipo de movimento. Porém, este movimento aqui é muito mais poderoso para glúteo. Esse aqui é o caso do stiff. Tá? Esse movimento é muito claro. Stiff, um excelente exercício para glúteo e posterior de coxa também. Mas aqui no caso o foco do vídeo é glúteos. Tá? Então esse movimento ele pega mais, ele recruta mais, ele ativa muito mais os glúteos, porque é aqui, tá, que você tem a situação funcional, que o seu corpo realmente precisa, quando os membros inferiores estão fixos. Tá? Porque quando você anda, né, até o movimento de andar, uma perna está fixa no chão para que você possa dar um passo. Então você tira uma perna do chão, mas a outra perna está fixa. Okay? Então esse é o movimento, é para isso que o seu glúteo ele foi feito, para você conseguir fazer esse tipo de movimento. Então, para que você trabalhe ele, para gerar mais volume muscular, para gerar mais contração, é interessante que você trabalhe dessa forma, com os membros inferiores fixos. E é por isso que glúteo caneleira 4 apoios não é o mais eficiente. Eu já começo de cara falando isso. Mais eficientes são exercícios como esse, que trazem extensão do quadril, tá? Extensão do quadril
com os membros inferiores fixos. Tá? Quais são esses exercícios? Um eu já falei, stiff. Outro exercício, passada, ou avanço, ou afundo. E aqui ó, é o que eu queria mostrar. Aqui é a diferença, tá, de você fazer tanto afundo quanto avanço, quanto passada, né? Esse tipo de movimento, seja você ficando parado, ou seja você andando, na ênfase, para dar ênfase em quadríceps ou ênfase em glúteos. Se você quer ênfase em glúteos, o que você faz? Projeta o seu tronco mais à frente, como está nesse bonequinho aqui, esse que eu estou passando o mouse agora. Olha só como ele está projetando o tronco mais à frente, e isso faz com que, na hora de voltar à posição inicial, o seu glúteo é obrigado a fazer uma extensão do quadril, que é a função dele, e aí ele vai ter um grande recrutamento. Um outro exercício super famoso, agachamento. Tá? Quando você faz agachamento, lógico, se você vai trabalhar a coxa inteira, né? Assim como os outros que eu citei no caso de afundo, passada ou avanço, também vai trabalhar a coxa inteira, mas também, né, quando a gente fala de agachamento, nós também temos o movimento de extensão do quadril e com os membros inferiores fixos, portanto vai recrutar glúteo. E é por isso que se fala, um dos melhores exercícios para glúteo, agachamento livre. Além disso, né, nós podemos mostrar outras coisas que acontecem aqui, como por exemplo a retroversão da pelve. Tá? Esse movimento aqui ó, seria um movimento de encoxar, né? Eu sempre brinco com isso. Retroversão da pelve é como se você quisesse encoxar alguém. Olha aí, ó. Tá? Então a sua pelve roda nesse sentido. Quem é responsável por esse movimento é também o glúteo máximo. E isso é importante saber que o glúteo ele faz parte do core. Quando a gente fala de core, a gente fala só abdômen, né? É o único músculo do core que as pessoas conhecem. Na verdade, o significado da musculatura do core é estabilizar a pelve e a coluna também. E o glúteo é um músculo que ele move a pelve. Então ele também faz parte do core. Ou seja, muita gente tem dores na coluna por ter um glúteo fraco. Se você tem um glúteo fraco, você está tirando um dos pilares aí do seu core que ajuda a manter o equilíbrio pélvico. E só para constar como conhecimento, o glúteo máximo também ele vai fazer um movimento de rotação externa do quadril, que seria rodar o fêmur de forma externa. Olha aqui, ó, esse movimento aqui. Ó. Você pode fazer isso com o seu membro inferior. E o glúteo ele vai ajudar nesse movimento. No caso aqui, glúteo máximo. Né? Maravilha, vamos agora ao glúteo médio. Essa aqui é uma porção do glúteo que fica na região lateral do seu quadril, da sua pelve. Você pode notar aqui, tá? Ele tem aqui no caso duas porções, né? Mas aqui é um ventre só e ele vai originar na pelve e vai se inserir no fêmur também, porém na região lateral. Então vamos ver, fica meio óbvio saber qual é o movimento, até se você vê o sentido das fibras, né? Vê que são sentidos é um sentido vertical das fibras aqui. E vamos ver então qual que é a função principal do glúteo médio. Fica bem óbvio saber por onde ele está originado e inserido pelo sentido das fibras, fica óbvio saber que ele faz movimento de abdução do quadril. Tá? Esse é o movimento de abdução. Qual exercício trabalha esse movimento? Muito simples, cadeira abdutora. Então, se você fizer esse movimento, você vai estar dando aí ênfase em glúteo médio. Agora eu vou mostrar para vocês onde que fica o glúteo mínimo, que seria o terceiro ventre muscular desse grupo dos glúteos. Só que ele é uma camada muscular muito profunda, então não dá para ver, né, de forma superficial. Então eu vou rodar aqui o bonequinho, que vai ficar na lateral. Ó, aqui, esse grande aqui é o glúteo máximo. O glúteo máximo. Aí eu vou aprofundar aqui. Aqui tem o glúteo médio, que eu acabei de mostrar para vocês, faz a abdução do quadril, ele fica aqui. Agora o glúteo mínimo, ele fica embaixo do glúteo médio, então eu vou ter que dissecar aqui o boneco para vocês conseguirem ver. Então eu vou tirar mais uma camada, agora sim a gente vai conseguir ver o glúteo mínimo, tá aqui ó. Ele fica mais ou menos embaixo
do glúteo médio, tá? Fica por baixo, uma camada muscular mais profunda. Mas o importante é vocês saberem que ele tem a mesma função, ele faz abdução de quadril também. Ou seja, para trabalhar glúteos de forma completa, você precisa fazer movimentos de extensão de quadril para glúteo máximo, que é o maior ventre dos glúteos, e para trabalhar glúteo médio e mínimo, você faz abdução de quadril. Então, com isso, a gente fecha aí esse grupo muscular, análise cinesiológica desse grupo muscular, e a gente também já citou os exercícios que melhor trabalham esse grupo. E é isso aí, galera, mais um vídeo da mega série Detonando em Cinesiologia. Se você tem dúvida, não seja tímido, não seja tímida, deixa aí nos comentários. E agora, para dar um recado super importante, entra no meu site www.wildetilly.com.br e baixa o e-book gratuito que eu deixei lá com 7 regras para o treino perfeito. E nesse e-book você vai ficar sabendo mais sobre o meu mega projeto Forma Perfeita. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar muito mais do Forma Perfeita. E ainda você vai fazer parte, se você baixar o e-book, automaticamente você vai fazer parte da minha lista especial. E é por lá que eu mando conteúdo toda semana, inclusive respondendo as perguntas que vocês deixam nos meus vídeos. É isso aí, galera. Tamo junto, abraços e bons treinos.